Pois é, e as crianças neste período tão diferente que a gente está vivendo? Exaustas de tanto confinamento, como é que cada família está lidando com elas nesta longa quarentena? Será que dá para se divertir mesmo em circunstâncias que às vezes não ajudam? Será que dá para dar mais risada juntos? Eu só tenho perguntas, muitas perguntas, e elas têm respostas incríveis para a gente. Qual o som que eu mais gosto de ouvir? Eu sou uma pessoa muito urbana, mas de uns tempos pra cá, o som do mar, das ondas assim quebrando, batendo, chegando na areia. O som das ondas do mar, porque me transporta para um lugar de paz, calmaria, aquela tranquilidade que toda mãe procura. Qual o som que me define? O som do vento, porque eu sou uma pessoa que não gosta de ficar parada, eu gosto de estar em movimento. Se tem um som que me preenche, que melhora meu dia, que muda tudo, é a gargalhada do meu filho. Escuta e vê se você consegue ficar indiferente. Qual o som do meu podcast? Em uma palavra só, pode ser duas? O mãe, o pai, porque no fim das contas é sobre eles, né? Qual o som que as pessoas vão fazer depois de ouvir o podcast, né, dos ouvintes? Uma risadinha de criança? Quero muito que no final role o seguinte: amiga, amigo, você tem que ouvir esse podcast, não perde não. Hora de dar as boas-vindas para Karina Godoy e para Natália Ariede. Karina, Natália, muito bem-vindas. As histórias que vocês contam são as histórias de todos nós. E é por isso que eu quero saber o que é que vai ter nesse podcast. Renata, Juliana, que honra estar aqui falando, né, com vocês, duas vozes que estão sempre aqui no meu fone de ouvido. E hoje aqui para falar do nosso podcast, que vai tratar de uma das missões mais nobres da vida, a missão de criar filhos. Uma missão tão fundamental, nem sempre tão valorizada. E olha, só pais e mães sabem bem, né, dos dilemas, dos julgamentos, do excesso de informação que bombardeia especialmente essa nossa geração de pais e dos palpites também em excesso, né, Karina Godoy? Tratar sempre o tema de forma leve, meninas. A nossa ideia é compartilhar, porque às vezes o vizinho também está passando por um perrengue, a gente não sabe. Então a ideia mesmo é compartilhar essa informação e dar risada, porque tem muita história engraçada. Karina, Natália, o que a gente está vivendo é como se fosse uma grande sequência de testes de estresse, inclusive com as crianças. Dicas para a gente a esse respeito? Me incluo nesse grupo, tá? De crianças, de pais aí com estresse. Mas será que a gente dá um spoiler, Nath? Porque, Renata, os nossos temas são tão maravilhosos, a gente está tentando fugir do clichê, sabe? E aí, por exemplo, a gente vai tratar um episódio sobre o choro. Por que as crianças choram e como isso influencia na vida adulta? Então, claro que também a pandemia está nos nossos temas, a Natália vai contar um pouquinho sobre isso. É isso, Ká. A primeira temporada tem um episódio que a gente batizou carinhosamente de O Ano em que Mais Fomos Pais. Claro que a gente sabe que muitos pais tiveram que se afastar dos filhos, caso de muitos profissionais da saúde, por exemplo, mas tantos outros estavam dentro de casa mais tempo com os filhos, nem por isso estavam ali totalmente presentes, né, podendo dar aquela atenção, aquela plenitude toda. Então, nós vamos esmiuçar esses sentimentos, ouvindo especialistas da melhor qualidade. E, já posso contar para vocês, eu como mãe de um pequeno, grávida de uma menina que está para chegar, estou adorando escutar, vai ser uma honra compartilhar. Então, bora falar de parentalidade com leveza, com empatia, com bom humor também, porque é possível rir bastante dos nossos perrengues, inclusive, Renata e Juliana. E serve para lidar com o estresse das crianças e dos adultos também. Eu tô louca para ouvir. Karina, Natália, muito obrigada. Obrigada, eu tô precisada desse podcast.